fazendo uma súmula do que aconteceu nesta manhã na secção de Justiça, Cidadania e Igualdade. Tivemos uma sessão, uma sala muito concorrida, com muitos contributos extraordinariamente enriquecedores para estas propostas que estão a informar o programa da Justiça do PSD. Escolhemos como tema o cidadão no centro das reformas da Justiça. O que se procura aqui é o cidadão e não qualquer corporativismo, nenhuma corporação, nem magistrados, nem advogados, nem nenhuma outra profissão inerente à Justiça e aos tribunais. Portanto, interessa-nos saber o que é melhor para o cidadão, sendo que a justiça, como um fator absolutamente fundamental de paz social, de crescimento económico e da concretização do Estado de Direito, que é aquilo que se pretende todos os dias. E elencámos três subtemas dentro do cidadão como centro e como sujeito e objeto desta reforma da justiça, e o primeiro tema foi uma justiça independente, acessível a todos e em tempo. Justiça independente parece quase um pleonasmo, porque a justiça por si só e por inerência à própria função nobre é independente, mas nunca é demais dizê-lo. Portanto, justiça independente, acessível a todos e em tempo. Procurou-se falar aqui da independência, e ouvimos contributos desta área, da independência dos tribunais, do Poder Judicial, do Ministério Público, de todos os operadores judiciais. Acessível a todos, uma questão que nos preocupa muito, que é a acessibilidade da justiça em termos de custos. Todos nós sabemos que hoje a justiça é um bem caro e não pode ser. Não pode ser um bem, é uma necessidade e, sobretudo, não pode ter custos que afastem o cidadão da justiça. O cidadão e as empresas. Isto mexe com direitos, liberdades e garantias e mexe com a própria competitividade empresarial. Portanto, é fundamental que o nosso sistema de custas judiciais não afaste o cidadão, não afaste as empresas, mas seja absolutamente inclusivo e que permita que qualquer cidadão que se sinta lesado possa recorrer à justiça, porque isso é absolutamente fundamental, é um direito constitucionalmente consagrado e que todos nós temos que perceber isso. E então resulta unanimemente que há que trabalhar a questão das custas judiciais em prol de que sejam fixados com uma componente social, de forma a que cada um possa pagar aquilo que efetivamente pode, com base, provavelmente, é uma das propostas que saíram e que ganha forma e força da capacidade contributiva de cada um dos próprios rendimentos, mas que seja justa, que é aquilo que se pretende. O em tempo, a justiça em tempo também, e ainda voltando atrás, na questão do acessível a todos, também na questão do acesso ao direito, portanto, aqui o apoio judiciário nas várias vertentes da pessoa que tem, do cidadão que tem acesso, que tem possibilidades de poder aceder ao apoio judiciário, portanto tem isenção de taxas de justiça e demais encargos com o processo, que será também extensível às empresas. Portanto é uma proposta que se está a trabalhar e que faz todo o sentido, e também do próprio patrocínio judiciário, em que o cidadão que não tem rendimentos económicos que lhe permitam contratar um advogado, portanto tem o seu direito assegurado. A justiça em tempo, sabemos nós que o tempo da justiça não é o tempo real, não é o tempo dos meios de comunicação social, o tempo da justiça é um tempo diferente, há um tempo para as coisas, mas procura-se que esse tempo não colida de maneira nenhuma com a ideia da realização da justiça e que a justiça possa ser feita, porque se for a destempo deixa de ser justa, concatenando as necessidades das garantias processuais, das garantias de defesa dos direitos, liberdades e garantias do cidadão, mas também com a celeridade necessária, e isto mexe com variedíssimas questões, como por exemplo a própria organização judiciária, a recuperação de pendências, a especialização dos operacionais, dos magistrados, dos procuradores, dos órgãos de polícia criminal. Tudo isto, mais capacidade, mais formação, melhor justiça em tempo. Portanto, tudo isto é importante. Não descurando de todo, de forma alguma,
os novos meios de comunicação, os novos meios tecnológicos, otimizando os recursos que podemos ter, com a cisão, eventualmente, das plataformas informáticas, do CITAF, dos sítios, das plataformas dos inventários, de forma a otimizar, quer na ótica do utilizador, quer do próprio cidadão. O que se procura é que, efetivamente, com total transparência e total eficácia, seja possível realizar e seja possível fazer uma justiça quantitativamente boa e qualitativamente boa também. Portanto, isto aqui é muito importante. Falámos também da questão da formação e do recrutamento dos profissionais da Justiça. Aqui está em causa a especialização da Justiça, que também toca diretamente com a questão do mapa judiciário. Nós tivemos uma reforma em 2013 com as alterações à LOJ, à Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais, e também com as alterações ao Código de Processo Civil. Portanto, e decorridos quase 6 anos, 5 anos e alguns meses, impõe-se fazer uma reflexão e ver em que zonas do país se justifica reaberturas de tribunal, porque a proximidade da justiça ao cidadão conta, os custos que o cidadão tem com a deslocalização da justiça conta, a própria economia local também conta, porque nós vemos que há muitos municípios que, com a retirada de tribunais, sofreram quase uma desertificação, sabendo que não é possível, se calhar, termos um tribunal altamente especializado à porta de cada um, mas importa que haja essa justiça de proximidade, de acessibilidade, e nós temos consciência dos custos que isto tudo tem para o cidadão, e sempre conjugada com a especialização. Porque muitas vezes os tribunais que estão mais próximos são tribunais de competência genérica, mas nós queremos, portanto, apostar muito na formação e na especialização dos magistrados judiciais e dos órgãos de polícia criminal. Portanto, na formação dos profissionais, relevam também a questão das avaliações, que já são questões mais técnicas e que já mexem ao nível de outro tipo de organização. Falámos de um tema que nos é muito caro a todos nós, que é a política criminal. Em termos, todos nós sabemos que há uma lei quadro de política criminal. O Ministério Público rege por princípios de objetividade e não por princípios de oportunidade, mas o poder político define a política criminal, que depois é seguida nos tribunais e que até se pode definir princípios e processos prioritários, que são aqueles processos urgentes que correm durante as férias judiciais e tudo. Falam-se, portanto, dentro da política criminal, que futuros desafios, respostas, é muito importante e é um combate absolutamente prioritário que se estabelece do combate à criminalidade económica ou financeira, ao branqueamento de capitais, à corrupção. Resultou também desta sessão de trabalho e de outras que temos estado a fazer, que as nossas leis e o nosso sistema legislativo prevê quase tudo o que é possível prever nestas áreas. Portanto, não é aí que está a falhar, não é a nível da aplicação da lei. Temos muitos instrumentos, como, por exemplo, a própria recuperação dos ativos, a perda ampliada de bens, que permite uma grande recuperação. Ainda este ano, dados divulgados pela Polícia Judiciária, foram apreendidos 256 milhões de euros, portanto, que é mais do que o orçamento da Polícia Judiciária num ano. O que significa que a Polícia Judiciária e todos os órgãos de polícia criminal deviam ser dotados dos meios necessários para que, com toda esta eficácia, especialização e meios tecnológicos, investindo fortemente na investigação, seja possível conseguirmos muitíssimo mais. Portanto, há que otimizar, agilizar e fazer ajustamentos e pôr em prática aquilo que temos. Temos que diagnosticar e identificar as áreas prioritárias em termos de que são mais propensas à criminalidade económica ou financeira, à corrupção, as burocracias, todos nós sabemos, e elas estão identificadas, portanto, e tudo isso é muito importante que seja trabalhado, e está-se a trabalhar nesse sentido, de forma a que, com sensatez, com respeito por todos os princípios constitucionalmente consagrados, seja possível apresentar um programa dentro desta área e com a certeza jurídica necessária e possível dentro do que é o direito. Falámos também, e isso é muito importante, de todas estas novas realidades, a cibercriminalidade,
a cibersegurança, a cibercriminalidade, tudo o que tem aparecido hoje a nível das escolas, do bullying através da internet, dos abusos sexuais, da criminalidade sexual, das burlas às pessoas mais idosas. Tudo isto são novas realidades que nós não conhecemos, que o mundo do direito está agora a conhecer, uma nova vida que existe na internet, portanto, e que os nossos órgãos de polícia criminal, os nossos magistrados, o Ministério Público tem que estar dotado de todos os meios que lhe permitam fazer um combate muito eficaz a esta criminalidade e que tem tido consequências muito graves e que está a agraçar de uma forma assustadora na sociedade e, portanto, isto aqui é uma coisa que nos preocupa, é claramente um desafio para o futuro e que tem que ser encontradas respostas e que tem que ser feita, portanto, uma política muito preventiva. Também o educar, isto aqui para o Sr. Professor David Justino, aqui um desafio, o educar para a cidadania, desde tenra idade, as crianças nas escolas terem programas de formação, como é que se vai fazer, o que é que se deve fazer, que cuidados têm, e desde que vão acompanhando, e também para os mais velhos, porque nós hoje vimos pessoas mais idosas que estão entretidas e que muitas vezes não têm outra companhia e que estão na internet e que são sujeitos, e tem-me aparecido muitos casos destes, que são sujeitos, portanto, a burlas, a situações, a extorsões, a situações que merecem e exigem a tutela do direito. Não poderia também deixar, portanto, tudo isto, não poderia também deixar de falar aqui em dois temas, e sabemos nós que o nosso Presidente não gosta de ir ao sabor dos temas momentâneos, mas este é um tema que já está a ser tratado no SEN há muito tempo, portanto, e que não é momentâneo, mas que tem toda a pertinência neste momento, que é a questão do direito penitenciário e da reinserção social. Vimos ontem todos que houve uma demissão de uma senhora Presidente de um estabelecimento prisional. Eu digo que, se forem fazer buscas em todos os estabelecimentos, demitem-se todas, o sistema prisional tem que ser mexido, o direito penitenciário tem que ser mexido, a reinserção social tem que ser mexida. Porque senão, eu digo isto muitas vezes, não me canso de o dizer, o cidadão diz muitas vezes cá fora tem esta perspectiva. Estão presos, estão lá, ainda estão a comer e a dormir à custa dos nossos impostos. Eu só coloco esta questão. Quem é que nós a seguir vamos devolver à sociedade? Quem é que os nossos filhos, amanhã, vão encontrar nas ruas, nas escolas, com quem se vão cruzar, com quem vão conviver? Portanto, os fins das penas não são só fins punitivos e retributivos, têm a ver com uma função nobríssima que é a reinserção social, a reintegração do delinquente, do agente na sociedade, para proteção da própria comunidade jurídica. E, por fim, a questão da própria violência doméstica tout court, ou seja, dentro da própria relação afetiva, da conjugalidade. E quando me refiro conjugalidade não é só aos casamentos, refiro-me aos unidos de facto, às relações de namoro, que é uma coisa que está a preocupar muito, como é que dentro de uma faixa etária tão nova já há relações de violência no namoro, portanto, e há que efetivamente ter medidas muito profiláticas e muito assertivas para que dentro de equipas multidisciplinares possam ser prevenidos os crimes que todos nós temos assistido com tudo aquilo que tem vindo a lume. Portanto, são todas estas áreas que temos estado a trabalhar. Temos estado a trabalhar muitíssimo mais na cidadania, na igualdade. Hoje de manhã o tempo foi pouco, hoje neste momento o tempo também é pouco, eu tenho a noção que já falou demais, portanto vou-me calar. Muito obrigada. Muito bem, vamos passar para esse lado, no sentido de colocar 3 ou 4 perguntas, para depois passarmos ao outro tema, que é o tema da saúde. Vou-lhe pedir para falar um bocadinho mais alto, desculpe. Quando fala na alteração das custas judiciais e na alteração dos rendimentos, pode explicar melhor que tipo de alteração defende? Neste momento, portanto, o SEN está a trabalhar em propostas, não temos nada definitivo, estamos a trabalhar em propostas e todas as propostas e contributos que temos recebido neste momento, até agora, e todos os estudos já feitos, quer em termos de direito nacional, quer em termos de direito comparado, é que efetivamente as custas judiciais não podem ser cegas, randomizadas, tem que haver efetivamente, tem que ser atribuídas em função da capacidade económica que cada pessoa tem. Não é porque, imagina, um cidadão
tem uma casa, isto acontece, tem uma habitação, mas tem um ordenado de 600 euros, imaginemos o ordenado mínimo, mas como tem a habitação, é-lhe negado o apoio judiciário. Não é exigível a ninguém que vá vender a casa para pagar uma taxa de justiça para poder recorrer ao tribunal. Isto é fortemente dissuasor do recurso aos tribunais e é uma denegação de justiça ao cidadão que não pode de todo, de maneira nenhuma, portanto, continuar, e nisso, dentro de uma componente social e fortemente humanista, o CN está fortemente empenhado em que haja efetivamente justiça com humanismo, com tudo aquilo que está inerente à própria ideia da justiça. Não sei se respondi ao que lhe estava a perguntar. Pois, mas em termos de pergunta concreta, o que se está a trabalhar neste momento, o que se está a trabalhar é que seja uma justiça, portanto é que as custas judiciais não sejam cegas. Agora há uma tabela, não tem a ver com o cidadão. Se a senhora intentar uma ação em tribunal e se essa ação tiver uma determinada taxa de justiça, dou-lhe um exemplo, as ações de Estado, regulação das responsabilidades parentais, divórcios, é sempre 30.001 porque é uma ação de Estado, são sempre 306 euros, independentemente da capacidade à entrada, portanto, taxa de justiça inicial e final, independentemente da capacidade económica que tenha. Portanto, o que nós queremos e que vamos propor ao partido, portanto, é que seja feito em função daquilo que efetivamente cada cidadão possa pagar, sem que com isto veja coartado o seu direito a recorrer ao tribunal. Dos rendimentos e não só, porque muitas vezes a declaração fiscal pode não refletir, não é? Portanto, todo o património que a pessoa tem. Pode haver uma pessoa com um grande património, com depósitos bancários, portanto, vamos procurar que seja em função da capacidade real que aquele cidadão tem. Porque senão eu recordo de um contributo muito interessante que tivemos hoje da parte da manhã, alguém que até não tem rendimentos declarados, mas que, porque não os declara, até tem bastantes mais rendimentos do que aquele que tem um rendimento declarado mais baixo. Portanto, que seja uma taxa de justiça que possa compreender a realidade, a realidade da própria pessoa, ou da empresa também. João Pedro. João Pedro Henrique, segredo de justiça. Neste momento é possível os jornalistas constituírem-se assistentes de processo e depois divulgarem peças. Já saíram vídeos de interrogatórios, etc. Se não me engano, o segredo de justiça tem sido um tema Candente. presente no discurso do Dr. Rui Rio e é uma preocupação que ele tem manifestado. Eu queria saber que caminhos é que estão a ser estudados nesse capítulo ou se tudo que está é perfeito. Muito bem. Não é só, e a sua pergunta, agradeço e é muito pertinente, não é só a questão do segredo de justiça, porque nós vemos a ser transmitidos em horário nobre nas várias televisões, peças judiciais, interrogatórios de arguido detido, excertos de julgamentos truncados, e sabendo nós que uma audiência de discussão de julgamento é pública, que qualquer pessoa pode assistir, esta publicidade é diferente da publicidade que é dada nos meios de comunicação social, desde logo porque são escolhidos apenas determinados excertos. Está-se a trabalhar também nesta área, é pública a posição do Sr. Presidente, que efetivamente tem que haver um reforço da proteção do cidadão, sem que, em caso algum, em circunstância alguma, seja posta em causa a liberdade de expressão e o direito de informação da imprensa e dos jornalistas, que são absolutamente cruciais e fundamentais para a manutenção do Estado de Direito. Os senhores jornalistas têm uma responsabilidade na manutenção, no escrutínio, na transparência do que é uma sociedade moderna e em função do Estado de Direito que ninguém pode escamotear, ninguém pode sonegar e são absolutamente imprescindíveis. Portanto, haverá sempre o binómio por um lado,
a indispensabilidade do que é imprensa e, por outro lado, a proteção do próprio cidadão. Portanto, o jornalista nunca será penalizado, o mensageiro não será penalizado, e é fundamental que façam a vossa missão. Claro que tem que haver regras, portanto, e tem que ser cumpridos determinados requisitos. Temos estado a fazer um levantamento, temos vários, portanto, o CEN está, é como se fosse um povoamento, portanto, está descentralizado e temos contactos no país inteiro, nós próprios também os conhecemos, fruto da nossa profissão, e já foram identificados alguns tribunais que efetivamente, não é tribunais, há algumas populações que precisam e que merecem uma justiça de maior proximidade, porque ficaram desprotegidas. Outros não será assim, portanto, isto serão situações caso a caso. Como? Preferia não fazer neste momento, porque como estamos a trabalhar, e de resto saiu agora uma alteração à LOS, saiu agora uma alteração à própria lei, portanto, do mapa judiciário. Estamos a fazer, portanto, todo o apanhado e todo o registro, porque interessa-nos muito que esta justiça de proximidade esteja sempre relacionada com a especialização dos tribunais. Nós queremos juízes especializados e não edifícios especializados. Porque temos um tribunal de família com um senhor magistrado que acabou de sair do comércio ou do trabalho e que nunca esteve na família, não nos interessa. Portanto, interessa-nos muito justiça de proximidade relacionada com a justiça de qualidade e de especialização. Portanto, os tribunais com magistrados especializados. Neste momento ainda não há, fala-se vários, vamos lá ver, basta olhar para o país, não é? E vemos quais são aquelas zonas que efetivamente têm grandes distâncias entre cada tribunal e que se vê, por exemplo, a nível da família. É muito complicado no Alentejo, em Trás-os-Montes, os próprios acessos, é muito complicado. O Algarve é muito complicado, por exemplo, um progenitor vir trazer as crianças ao próprio tribunal. Portanto, sempre o que se pretende é que não haja em situação nenhuma uma denegação de justiça, portanto, e que todo o cidadão tenha um efetivo acesso à justiça, à tutela jurisdicional efetiva. É aquilo que o programa, portanto, vai pretender verter no seu documento. Muito bem, estamos um pouco apertados quanto a tempo. Vou passar ao Dr. Ricardo Batista Leite para dar o seu contributo na área da saúde. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Nós vivemos no setor da saúde um momento de profunda degradação deste serviço público que todos os utentes sentem no seu dia-a-dia. E, portanto, uma primeira palavra de solidariedade para com os utentes que estão a sofrer as consequências da má governação do Serviço Nacional de Saúde e também de reconhecimento e gratidão para com os profissionais que têm conseguido manter as respostas, apesar das dificuldades. O Conselho Estratégico Nacional, por via do seu modelo descentralizado, conseguiu, de facto, juntar mais de uma centena de pessoas para trabalhar o tema da saúde durante esta manhã, e devo dizer que foi um momento muito profícuo, quer do ponto de vista do diagnóstico, mas também no debate das ideias. No campo do diagnóstico, deixar algumas notas. Vivemos, de facto, um momento em que tem havido uma quebra acentuada no investimento no Serviço Nacional de Saúde, superior a 20% desde o Programa de Assistência Financeira da Troika. Verificamos também que, na sequência da decisão da mudança para as 35 horas, o número de profissionais contratados continua a ser abaixo daquilo que seriam as necessidades efetivas do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, temos hoje menos horas de trabalho efetivos no Serviço Nacional de Saúde do que tínhamos em 2015. E quando olhamos para os números da atividade assistencial, ainda esta semana a Administração Central dos Serviços de Saúde publicou o seu relatório relativamente a 2018 e que nos dá um panorama destes últimos 3 anos, e verificamos que há uma quebra, por exemplo, ao nível das intervenções cirúrgicas, e devo dizer que é uma quebra verificada antes
do início da greve dos enfermeiros, contrariando, portanto, aquela que era a teoria do próprio Governo, verificando-se neste momento um agravamento antes do início da greve dos enfermeiros em novembro, de 41 mil doentes em tempo de espera, portanto um aumento de 21%. Há um aumento também das idas dos doentes ao serviço de urgência, em quase 200 mil pessoas, em quase 200 mil idas ao serviço de urgência, e que é um fator altamente negativo, que reflete não apenas que as pessoas estão mais doentes, mas também reflete uma ineficiência do sistema na sua incapacidade de resposta, particularmente ao nível dos cuidados de saúde primários. Aliás, a única pessoa que considerou este número positivo foi o próprio Primeiro-Ministro António Costa, que o realçou como um sinal de vitalidade do Serviço Nacional de Saúde. Ao nível dos cuidados de saúde primários, o Governo atual tinha prometido que todos os portugueses teriam um médico de família até ao final do mandato, e temos mais de 500 mil de portugueses que continuam sem médico de família neste momento. Já para não falar nas dificuldades sentidas ao nível dos cuidados continuados e a ausência quase absoluta de resposta em termos de cuidados paliativos. Os tempos médios de espera têm aumentado, mas poderia-se dizer que seria um aumento por via da procura, mas verificamos também que há um agravamento sério ao nível dos tempos máximos de resposta garantido. Isto significa que os limites clínicos definidos pela Direção-Geral de Saúde, de segurança, estão todos a ser ultrapassados, quer em termos de consultas, quer em termos de cirurgias. E há casos paradigmáticos que merecem ser destacados. 1000 dias de espera por uma consulta de cirurgia vascular no Hospital de Vila Real, 1307 dias de espera por uma consulta de cardiologia no Hospital Padre Américo Valde Sousa, 490 dias de espera por uma consulta de neurocirurgia no Centro Hospitalar do Algarve, já para não falar no contexto das cirurgias, 308 dias de espera por uma consulta vascular no Hospital de Santarém, ou 546 dias por uma consulta de otorrinolaringologia no Hospital de Évora. Verificamos, de facto, que, para além destas matérias todas, há um agravamento da dívida do Serviço Nacional de Saúde e, neste momento, de acordo com os últimos números oficiais de contas consolidadas, referem-se a 2017, atingiu a dívida de um valor superior a 2.900 milhões de euros. Recordo-vos que foi quase o valor da dívida total que se atingiu no início do período de assistência financeira, a quando da bancarrota do país. E, portanto, tem havido também, do ponto de vista da gestão da dívida, uma incapacidade de resposta e, portanto, nem por via da dívida se conseguiu aumentar a capacidade de resposta assistencial do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, temos um Serviço Nacional de Saúde que tem sido mal gerido, é ineficiente, com profundas desigualdades geográficas, com dívidas que têm vindo a avolumar-se e que é profundamente injusto. Como o Presidente do Partido, Dr. Rui Rio, tem dito, há mesmo uma violação constitucional na medida em que o princípio da universalidade, em que todos deveriam ter direito e acesso a uma saúde de qualidade, não está a ser cumprido. Aliás, o maior legado do governo socialista e do Dr. António Costa para o Serviço Nacional de Saúde é que o transformou no Serviço Nacional de Saúde dos pobres. Porque quem tem dinheiro, quem tem recursos, recorre ao privado. Quem não tem, tem que ficar os 1000 dias à espera de uma consulta, os 300 dias à espera de uma cirurgia. Dito isto, o Conselho Estratégico Nacional na área da saúde tem vindo a trabalhar em várias matérias e, em jeito de síntese, diria que podemos resumir algumas dessas ideias em 2 palavras e 4 ideias. As 2 palavras são humanização e acesso à saúde, e as 4 ideias são: foi reconhecido que, começando pelo primeiro, que tem havido uma violação constante dos tempos máximos de resposta garantida e que tal não é aceitável para nós como sociais-democratas. Existe um programa hoje em funcionamento chamado SIGIC, que garante que quando uma pessoa atinge o limite de espera para a realização da cirurgia, o hospital é obrigado a emitir um voucher para que possa recorrer ao terceiro setor, à economia social ou ao setor privado, para ter uma resposta de imediato. Acreditamos que, face aos números que eu também acabei aqui de apresentar, que um alargamento de uma solução desta natureza, como um mecanismo de apoio à gestão,
Para identificar falhas no sistema e para garantir, acima de tudo, que os utentes não tenham que esperar, o alargamento desse sistema de vouchers para as consultas e para os exames complementares de diagnóstico, seja uma ressonância, uma tomografia axilar computadorizada ou análises clínicas, possam, de facto, ser transmitidas pelos hospitais através de um sistema de voucher e assim o utente não tem que esperar pelo exame complementar, pela consulta, tal como já acontece para as cirurgias, permitindo também, por essa via, identificar falhas no sistema e compreender onde é que há verdadeiros subfinanciamentos ou problemas de gestão que têm que ser corrigidos. A segunda proposta que emanou dos nossos trabalhos é que tem que haver uma mudança no modelo de financiamento do Serviço Nacional de Saúde. Essa mudança de financiamento é uma que tem que incorporar fatores de humanização do sistema e, portanto, foi reconhecido, por exemplo, por via de inquéritos de satisfação da qualidade dos serviços prestados por parte dos utentes, poder haver, de facto, mecanismos de financiamento suplementar, no fundo, premiar aqueles que prestam serviços mais humanizados aos seus doentes e também esse modelo de financiamento deve premiar os ganhos efetivos em saúde. Portanto, não interessa apenas fazer mais cirurgias, mais consultas, é importante avaliar e premiar quem, com base nessas cirurgias e consultas, consegue que as pessoas fiquem mais saudáveis. Terceira ideia, reconhecendo que há aqui um conjunto de cidadãos que têm dificuldade no acesso ao sistema de saúde como um todo e ao Serviço Nacional de Saúde em particularmente doentes com doença oncológica, doentes idosos, doentes com deficiência, no fundo, doentes com multimorbilidade, portanto, com várias doenças. No fundo, doentes mais vulneráveis, é reconhecido que têm que, muitas vezes, andar a saltitar de unidade em unidade de saúde, muitas vezes de uma forma desintegrada, e, portanto, é fundamental encontrar um mecanismo que ajude a integrar, a apoiar o utente a não estar perdido neste labirinto em que é o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, a criação da figura do gestor do utente, que complementa, no fundo, a gestão clínica que é feita pelo médico de família, o gestor do utente apoia, do ponto de vista administrativo, garantindo que o utente tem o acompanhamento e que o fluxo do utente no Serviço Nacional de Saúde é feito da forma mais correta possível, diminuindo o número de idas às várias unidades de saúde, aos hospitais, aos centros de saúde e garantindo uma melhor resposta nestes vários casos. É preciso, basta pensar nos casos dos doentes oncológicos, as dificuldades que muitas vezes sentem, particularmente aqueles que estão fora dos grandes centros urbanos, tendo que deslocar diariamente centenas de quilómetros apenas para fazer depois o seu ciclo de quimioterapia, quando poderia eventualmente ser descentralizado se houvesse uma gestão mais integrada dos cuidados. E um último ponto, uma última ideia, no campo do reconhecimento de que nós hoje temos um Serviço Nacional da Doença, que se focaliza exclusivamente na doença. Nós precisamos de uma aposta verdadeira na prevenção e na promoção da saúde. E, nesse sentido, foi reconhecido que é necessário ter uma abordagem interministerial com o fim último de premiar e promover a qualidade de vida, transformando, no fundo, aquilo que temos hoje do Ministério da Saúde no Ministério da Saúde e do Bem-Estar, em que a qualidade de vida passam a ser o fim último da atividade do setor da saúde e social no nosso país. Perguntas? Paula, sim. O modelo de financiamento, aquilo que eu me referi, diz respeito, independentemente da natureza da iniciativa, quando é o Estado a contratualizar, que haja uma capacidade de premiar os ganhos em saúde e os ganhos do ponto de vista da humanização da prestação de serviços. Aquilo que o PSD defende de uma forma muito clara é que nós temos um Serviço Nacional de Saúde que tem tido e que deve continuar a ter, nas palavras do Presidente do Partido, primordialmente uma gestão pública, mas que deve ter a capacidade de trabalhar com o terceiro setor, com o setor da economia social, assim como o setor privado, e que tem sido possível ter alguns ganhos em saúde, efetivamente, através da presença das várias iniciativas, numa lógica de cooperação, dentro do Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, este modelo de financiamento enquadra-se perfeitamente nesse modelo de múltiplas iniciativas. Mais? No mesmo sentido, os vouchers é esta
seja alargar, falou aqui da questão do SIGIC, mas o que é que queriam fazer? Que fosse mais cedo que as pessoas recebessem os vouchers ou que fosse mais gente a receber os vouchers de acordo com as situações? Só para perceber. Os tempos máximos de resposta garantida são definidos pelo Serviço Nacional de Saúde, pela Direção-Geral de Saúde, perdão. E, portanto, a partir do momento em que uma pessoa atinge o tempo de espera máximo, compete à administração do hospital emitir o voucher. Isso é o que acontece hoje com o SIGIC nas cirurgias. A nossa proposta é alargar que esses vouchers existam também para as consultas e para os exames complementares de diagnóstico. No campo das consultas, é importante referir isto. Quando nós temos 1000 dias de espera para uma consulta de oftalmologia, por exemplo, estamos a impedir que a pessoa tenha acesso à cirurgia, que pode ser eventualmente uma cirurgia simples de uma catarata. E, portanto, acaba por ser uma barreira logo à entrada no sistema de saúde. Ao ultrapassar esta barreira, nós garantimos que a pessoa entre no sistema de saúde o mais depressa possível para que possa ter, eventualmente, o acesso ao cuidado de saúde, à cirurgia, à terapêutica, que necessita também com máxima urgência. E, portanto, no fundo, é por via destes vouchers que nós pretendemos ultrapassar essa barreira. Mas devo dizer também, tal como o SIGIC, é preciso que esta ferramenta seja utilizada como ferramenta de gestão. Ou seja, quem financia esse voucher é o hospital de origem, porque não conseguiu cumprir aquilo que legalmente deveria ter cumprido. O que é fundamental é perceber-se, quando há falhas no cumprimento, que o sistema dos vouchers não seja a solução a definitiva, mas apenas uma solução temporária para que possa haver uma correção, seja do ponto de vista da gestão, seja do ponto de vista de financiamento do hospital de origem.